Olá, telespectadores da TV da Transparência. Começando nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 2 de abril de 2024, nós vamos começar com a capa do jornal O Globo. No Globo nós temos ataque a consulado do Irã na Síria, amplia tensão. Um bombardeio destruiu a representação diplomática do Irã em Damasco, matando 11 pessoas, entre elas 2 generais da Guarda Revolucionária do país. Autoridades iranianas acusam Israel pelo ataque, o que teria sido confirmado, segundo o New York Times, por fontes do governo de Netanyahu, ampliando o temor de que a guerra se espraie pela região. O chanceler do Irã cobrou uma ação internacional e responsabilizou Israel pelas consequências. Crise de energia. Governo determina processo contra Enel por quedas de luz em São Paulo. A ação é defendida por Tarcísio Nunes, mas analistas são céticos sobre motivos para a rescisão da concessão. O governo federal mandou a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, abrir um processo contra a Enel, concessionária de energia na região metropolitana de São Paulo, por causa das sucessivas falhas no fornecimento de luz. Temos também que o relator no TRE vota contra a cassação do mandato de Moro. Em ações movidas por PT e PL, senador é acusado pelo Ministério Público de abuso de poder econômico por ter feito gastos de pré-campanha desproporcionais à disputa no Paraná, após ter se lançado à presidência e assinado por São Paulo. Desembargador do TRE do Paraná votou pela absolvição e disse não ter visto vantagem ao acusado. Letalidade da PM paulista quase dobra no primeiro trimestre. Impulsionada por operação na Baixada Santista, alta ante o mesmo período de 2023 foi de 86%, com 197 mortes. A Assembleia de 7 estados não garantem a deputadas a licença maternidade. Apesar de o direito estar previsto na CLT, parlamentares precisam de previsão nas normas das casas para se afastar do mandato durante ou após a gestação. BRT Transbrasil, mais rápido para uns, maior lentidão para outros. No primeiro dia útil do sistema, tempo de viagem para quem usou o transporte diminuiu, mas engarrafamentos se intensificaram nas outras 2 faixas da Avenida Brasil. Libertadores, brasileiros são favoritos para a glória eterna. Troféu que virou obsessão, a Libertadores se inicia com os brasileiros buscando manter a hegemonia das últimas 5 edições. Primeira a estrear, Flamengo de Tite põe sua boa fase à prova fora de casa contra os milionários. Oceli, quais são os destaques do Estadão? Lorena e internautas, vejam só. Os destaques de página, de capa do jornal O Estado de São Paulo, as 2 primeiras são as mesmas, essa aqui é do Estado de São Paulo, são as mesmas do Globo, que é do Rio de Janeiro. A foto principal é esse ataque atribuído a Israel em Damasco, que eleva a tensão no Oriente Médio. Aqui a foto, é a mesma foto. Bombardeio ao consulado do Irã na capital síria teria matado o general Mohammad Reza Zahed, alto comandante militar iraniano. Governo de Teherã disse que haverá retaliação contra Israel. Militares israelenses não quiseram comentar o episódio. E a manchete é a mesma, é a questão dessa crise de energia em São Paulo. Vejam só aqui, eu estou abrindo a capa para a gente ler a manchete principal do Estadão. Fornecimento de energia. Após apagões, governo age para cancelar contrato da Enel em São Paulo. O Ministério de Minas e Energia pediu à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a abertura do processo para avaliar a atuação da Enel, que aqui no Ceará é a antiga Coelce, em São Paulo. O ofício destaca em vários pontos que a análise da ANEEL deve levar em consideração uma possível caducidade, entre parênteses, cancelamento do contrato.
A iniciativa ocorre após reiterados e prolongados apagões na capital paulista nos últimos 6 meses. A Enel terá 20 dias para responder. No ofício, o Ministério de Minas e Energia destaca a necessidade de avaliar não somente a prestação dos serviços em relação a indicadores e parâmetros de qualidade, como também se há descumprimento das cláusulas contratuais. A empresa Enel declarou em nota que, abre aspas, cumpre integralmente com todas as obrigações contratuais e regulatórias relacionadas à concessão em São Paulo. Fecha aspas. São 300 milhões de reais em multas já foram aplicados à empresa Enel, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Segundo o ministro Alexandre Silveira, nenhuma dessas multas foi paga. Tem uma matéria secundária sobre o mesmo assunto, dizendo que o tempo de resposta no ano é o pior da história. Equipes nas cidades de São Paulo, da Enel, e em mais 23 cidades da região metropolitana, levaram mais de 13 horas para se preparar para atendimento emergencial. Tem uma matéria paladar, picolé de pão na chapa ou de croissant. Sabores tradicionais das padarias viram moda e inspiram chefes na criação de sorvetes e chocolates em restaurantes. Maiores de 18 anos, a Alemanha libera o uso recreativo de maconha. Câmbio, dólar sobe por causa dos Estados Unidos. Banco Central voltará a oferecer divisa. Fabricante de biodiesel, empresa vive crise após suposta violação de direitos humanos. Ainda é destaque na capa do Estadão, julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Relator não vê Caixa 2 e nem abuso de poder e vota contra caçar Moro. O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza votou pela improcedência das ações que atribuem ao senador abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido de meios de comunicação na pré-campanha de 2022. Na Justiça dos Estados Unidos, empresa suíça admite ter pago propina na Petrobras. 60 anos de golpe. Poder moderador de militares é rejeitado por maioria do Supremo Tribunal Federal. Setor elétrico. Proposta prorroga subsídio que custa ao consumidor de energia 6 bilhões de reais. E impostos. Rodrigo Pacheco derruba reoneração da folha de pagamento de municípios. E por último, objetivos atingidos. Estado anuncia fim de operação, é o estado de São Paulo, anuncia fim de operação policial no litoral. Foram 56 mortes em 105 dias. Lorena, é com você. Bom, Celi, e no destaque da Folha de São Paulo, nós temos que Pacheco esvazia a medida provisória da reoneração com impacto de 10 bilhões de reais. O presidente do Senado deixa caducar trechos sobre a alíquota de municípios, o que pode significar perda de arrecadação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou perder a validade de trecho de medida provisória do ministro Fernando Haddad, que previa a reoneração da folha de pagamento das prefeituras. A decisão pode significar para o governo perda de cerca de 10 bilhões em receitas. O texto estabelecia que a partir desta segunda-feira, dia 1º, a alíquota de municípios com até 156 mil habitantes passaria de 8% para 20%. Nós também temos que o dólar vai
a R$ 5,06 e o Banco Central faz a primeira intervenção no governo Lula. O Banco Central fará nesta terça-feira, dia 2, um leilão adicional de até 20 mil contratos de swap cambial, o equivalente a US$ 1 bilhão. Será a primeira intervenção da autarquia durante o governo Lula para conter a volatilidade do dólar, que fechou o dia cotado a R$ 5,06. O leilão funciona como uma injeção de dólares no mercado futuro. Quem compra estará protegido caso o real se desvalorize. Em 2023, o Banco Central não realizou leilões extras de dólar, o que caracterizou menor intervenção da autoridade desde 1999. A Adriana Fernandes falará sobre pressão sobre o Banco Central. O mercado de trabalho aquecido renovou a pressão contra o Banco Central. O mais recente torpedo partiu de Luiz Marinho ao dizer que elevar juros é uma forma burra de controlar a inflação. As críticas deveriam se dar sobre um patamar de mais alto nível. O governo paulista encerra a ação com 56 mortes pela PM. A gestão Tarcísio de Freitas, republicanos, anunciou o fim da Operação Verão na Baixada Santista. Iniciada em dezembro, a ação resultou em 56 mortes por policiais militares. O governo afirma que agora o efetivo da região será ampliado. Maioria no STF se opõe à tese de militar moderador. O STF formou maioria a favor do entendimento de que as Forças Armadas não têm atribuição de poder moderador e que a Constituição não permite intervenção militar sobre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A chegada à chefia das Forças Armadas é poder limitado, afirmou o ministro Luiz Fux, relator da ação proposta pelo PDT em 2020. Nós também temos que o governo pede apuração sobre falhas da Enel. Ao citar histórico de falhas da Enel, o Ministério das Minas e Energia determinou que a ANEEL abra processo que pode levar ao fim da concessão distribuidora de cumprir obrigações contratuais. Nós também temos nos editoriais que não se vê motivo claro para mudar foro no STF acerca de julgamentos de políticos e autoridades e maconha regulada, sobre legalização parcial da droga no país europeu. O último destaque da Folha é que Netanyahu pressiona e Israel aprova a lei que proíbe Al Jazeera. O parlamento de Israel aprovou nesta segunda, primeiro, uma lei que dá poderes para que o governo censure o canal Al Jazeera e outras emissoras estrangeiras no país. O gabinete do premier Benjamin Netanyahu também poderá fechar escritórios de veículos de mídia caso avalie que eles ameacem a segurança nacional. Agora, Celi, quais são os destaques do Valor Econômico? A manchete do Valor Econômico da edição de hoje, terça-feira, é dólar supera R$ 5,05 e Banco Central fará intervenção no mercado de câmbio. Enel São Paulo, governo pede abertura de processo. Transportes, ferrovias alcançam participação recorde de 26,9% na movimentação de cargas no país, diz Paulo Rezende. Constituição Federal, STF forma maioria contra interpretação que conferiria poder moderador às Forças Armadas. Ainda é destaque na capa do jornal Valor Econômico. Brasil avança em fundos de emergentes e captações externas já ultrapassam 10 bilhões de dólares no ano. Lorena. Bom, e agora com os destaques do Correio Brasiliense, nós temos que mais médicos amplia ação em regiões sem saúde básica. Alvo de pesadas críticas durante o governo de Dilma Rousseff, o programa Mais Médicos foi reabilitado. Desde 2023, quando a iniciativa completou 10 anos, o Ministério da Saúde tem investido no reforço das equipes e na formação de novos profissionais. Nos próximos dias, mais de 1.500 médicos passarão a atuar em várias regiões do país, particularmente em áreas indígenas e periferias das grandes cidades. Hoje, o Mais Médicos está presente em 82% dos municípios brasileiros,
Nos lugares mais vulneráveis, 60% dos médicos são do programa. É o que explica o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço de Oliveira, em entrevista ao Correio Brasiliense Poder. Nós também temos que o relator do caso Moro vota contra a cassação. O desembargador Luciano Falavinha, do TRE Paraná, entendeu que o senador não cometeu crime eleitoral em 2022 e o julgamento prossegue amanhã, após o pedido de vista de um dos integrantes da corte. Gasolina vai a R$ 6,00 no Distrito Federal após aumento. Consumidores reclamam do reajuste, fruto dos novos preços praticados pelas distribuidoras. Deputado distrital recorreu à Secretaria Nacional do Consumidor e à Polícia Civil. Nós também temos Alto Paraíso paga a taxa. Para visitar a cidade de Goiânia, o turista deve pagar R$ 20,00 por semana, de acordo com o decreto publicado pela Prefeitura do município na última sexta-feira. Libertadores com molho inglês. Campeão das últimas 5 edições, Brasil inicia hoje campanha para alcançar patamar que somente times britânicos conseguiram na elite europeia. Temos também que conservadores mudam cena política no Distrito Federal. Para o distrital Thiago Manzoni, do PL, a direita deve se destacar nas próximas eleições. O eleitor do Distrito Federal é conservador, disse ao CB Poder. Nós também temos que Portugal inicia novo governo. Segundo o Vicente Nunes, correspondente do Correio Brasiliense, o primeiro-ministro Luiz Montenegro assume o comando do país sob pressão da ultradireita e com o desafio de impulsionar a economia. Agora, Celi, quais são os destaques das páginas internas do... Vamos primeiro para as manchetes do Povo, né, da página. Certo, do Povo. Vamos do Povo, a capa principal do Povo, hoje a manchete é também a Enel. Semana Santa, falta de energia no feriado impacta turismo no Ceará. Proprietários de empreendimentos turísticos na região de praia do Cumbuco, São Gonçalo do Amarante, Trairi e Beberibe relatam prejuízos em razão de oscilação de energia. O ministro de Minas e Energia determinou a abertura de processo disciplinar contra a mesma empresa, só que lá em São Paulo. É destaque no caderno Vida e Arte a cultura popular nas fotografias do caririense Samuel Macedo. E traz aqui uma foto daquele personagem da cultura cearense chamado de Caretas. É também destaque na capa do jornal O Povo, jornal cearense, uma temporada, uma série chamada Legados, uma entrevista com Assis Cavalcante, a história do empresário que quase virou padre e hoje é dono das lojas Visão. Aqui tem uma foto, postos de saúde, atendimento de crianças com síndrome gripal em Fortaleza, cresce 22% em março. Na reportagem especial, reforma tributária. Consumidor conhecerá neste mês o futuro dos impostos no Brasil. Cidades. CGD, que é Controladoria Geral de Disciplina, que é um órgão da Polícia Militar, da Polícia Militar não, da Secretaria de Segurança Pública, absolve delegada por acusação de embaraçar investigação contra policiais civis. E por último, na área de política, relator vota contra cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Lorena. Perdão pelo erro, e agora sim nós vamos para as páginas internas. Primeiro começando pelo jornal O Globo. O Globo nós temos um editorial falando sobre o desequilíbrio que impõe uma nova reforma da Previdência. Enquanto contribuintes aumentaram 0,7% ao ano entre 2012 e 2022, novos benefícios cresceram 2,2%, diz estudo. Nos artigos, nós temos primeiro de Merval Pereira, falando sobre desforra política, voto do relator do processo de cassação do senador Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Desembargador Flavinha Souza não foi arrasador apenas na negativa de todas as acusações apresentadas pela improvável, mas significativa dupla partidária PL-PT, mas também pela quase denúncia de que tentativa tão esdrúxula de impugnação é, na verdade, uma retaliação e desforra. Já Carlos Andreasa vai falar sobre Supremo Tribunal Universal. O Supremo Tribunal Federal, poder onipresente, mudará o alcance do foro por prerrogativa de função previsível. A ver somente qual será o placar, são 2 julgamentos, um dos quais com 5-0 no score, tudo muito ligeiro, vista final pedida por Luiz Roberto Barroso. Questão de tempo. Já encaminhado o arranjo consiste com o espírito do tempo por abrangência amplíssima, universal, diria o maledicente. Ao tribunal ubíquo, o alcance total, coerente. Porque a mudança? Esse é o início do artigo de Carlos Andreasa. Nós também temos um artigo de João Dornelas falando sobre não queremos comida mais cara. A discussão sobre alimentação saudável está cada vez mais presente na nossa sociedade e, de fato, é importante que esteja. O que não pode acontecer é os pontos e contrapontos estarem apartados da ciência de alimentos e da complexidade que envolve o tema da alimentação humana. Passando para a política, nós temos o julgamento do ex-juiz Sérgio Moro. Relator discorda do MP e rechaça a tese de PT e PL e rejeita a cassação de Moro no TRE do Pará. Nós também temos a prisão e foro ampliam atritos entre Congresso e STF. Câmara adiou votação da detenção do deputado Chiquinho Brazão e prepara a reação a possível novo entendimento sobre local de julgamento de parlamentares em cenário de tensão, que inclui também divergências a respeito do marco temporal. 2 episódios recentes acirraram os ânimos de parlamentares sobre a atuação do STF e ampliaram um leque de desgastes entre legislativo e judiciário. O primeiro deles foi a prisão, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do deputado Chiquinho Brazão, apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O outro foi o avanço do julgamento, que pode ampliar o foro especial de deputados e senadores para depois do fim do mandato. A análise do tema foi interrompida na sexta-feira com um placar de 5-0 a favor da extensão. Nós também temos que os ministros minimizam. Em outro lance, o Congresso e o Judiciário tiveram entendimentos diferentes sobre o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. O STF considerou a tese inconstitucional, mas em seguida os parlamentares aprovaram um projeto neste sentido. O texto foi vetado pelo presidente Lula, mas os congressistas derrubaram o veto. O início do julgamento sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação também provocou incômodo no Congresso. Nós também temos que deputados fazem recesso informal para tratar de eleições. Parlamentares priorizam negociações nos últimos dias de janela partidária. A Câmara dos Deputados começou ontem uma espécie de recesso informal de 1 semana para que parlamentares possam se dedicar a negociações eleitorais nos últimos dias de janela partidária, que se encerra na próxima sexta-feira. Com isso, o feriadão de Páscoa foi estendido, conforme pleiteado pelos líderes de legendas. O presidente da Casa, Arthur Lira, suspendeu as sessões em comissões e no plenário neste período. Matérias que seguiam sem acordo entre a Câmara e o governo só poderão ir a plenário a partir da 2ª semana deste mês. Outros temas importantes que ainda precisam de análise também terão de esperar. Entre eles está a análise da prisão do deputado Chiquinho Brazão por suposto envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco. A prisão preventiva de Brazão precisa do aval da Câmara, mas o caso ainda não foi analisado nem pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Ainda sobre política, a maioria da Corte entende que a Constituição não prevê intervenção militar. Ministros analisam no plenário virtual a possibilidade de emprego das Forças Armadas pelo Presidente da República. O STF tem maioria de 6 votos para estabelecer que a Constituição brasileira não possibilita uma intervenção militar constitucional. O placar foi alcançado ontem com o posicionamento do ministro Gilmar Mendes. Os ministros estão analisando uma ação que trata sobre os limites constitucionais da atuação das Forças Armadas e sua hierarquia em relação aos poderes.
A análise começou na última sexta-feira, no plenário virtual do Supremo, e pode durar até a próxima segunda-feira. Nós temos aqui uma fala, aspas do ministro Gilmar Mendes, falando que diante de tudo o que temos observado nesses últimos anos, todavia, faz-se necessária a intervenção do STF para reafirmar o que deveria ser óbvio, o silogismo de que a nossa Constituição não admite soluções de força. Nós também temos que Moraes se torna interlocutor de Tomás Paiva no Supremo. O comandante do Exército tem buscado o ministro para esclarecer ordens judiciais em relação a militares investigados. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, desponta hoje como principal interlocutor do comandante do Exército, o general Tomás Paiva, na corte, informa em seu blog a colunista do Globo, Bela Megali. Na maior parte dos casos, os contatos partem do próprio militar, que busca o magistrado para saber dados sobre integrantes da caserna investigados e tirar dúvidas em relação a cumprimentos de ordens judiciais. Nós também temos que PL incentiva candidaturas para atrapalhar paz. Marcelo Queiroz e Rodrigo Amorim receberam o aval de lideranças da sigla, que tem Alexandre Ramagem como pré-candidato, incluindo o clã Bolsonaro e Cláudio Castro. A estratégia é para tentar forçar um segundo turno. Apesar de ter a pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem, o PL estimula que os outros nomes alinhados à direita participem da eleição do Rio. Endossado pelo clã Bolsonaro e pelo governador Cláudio Castro, o cálculo reside em evitar a possibilidade de que o prefeito Eduardo Paes, do PSD, vença a disputa ainda no primeiro turno. Nós também temos que Lula faz investidas no Rio e em Recife com foco em alianças. O presidente ainda cumpre a agenda no Ceará, em Fortaleza, pois o PT tem 2 nomes à prefeitura. Há 6 meses das eleições municipais, o presidente Lula vai intensificar nesta semana a estratégia de prestigiar aliados e viajará para pelo menos 3 estados para participar de solenidades. A primeira parada será hoje na capital fluminense, onde o PT tenta emplacar o vice na chapa a reeleição do prefeito Eduardo Paes, do PSD. Depois, ainda vai ao Ceará e a Pernambuco. Para demonstrar preferência por um nome Paes demonstra preferência por um nome mais ligado a ele, como o deputado federal Pedro Paulo, também do PSD, com a formação de uma chapa, abre aspas, puro sangue, fecha aspas. Também mantém como plano B outros quadros do PSD que integram a prefeitura. No Rio, o presidente participará da filiação da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ao PT, durante evento partidário no Circo Voador, na Lapa. A ministra, irmã da vereadora Marielle Franco, morta em 2018, é vista pelo partido como um quadro importante para 2026, sendo cotada para concorrer ao Senado ou ser puxadora de voto para a Câmara. Nós também temos que 7 assembleias não oferecem a deputadas licença maternidade. Rio, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Sergipe usam benefícios genéricos como afastamento por doença. Nós também temos sobre Operação Verão, trimestre violento. A ação da PM em Santos termina com explosão de mortes e episódios de 188 disparos contra suspeitos. Ofensiva contra o crime organizado na Baixada Santista, a Operação Verão terminou ontem com 56 mortes em confrontos com a Polícia Militar. Número que chamou mais a atenção do que as prisões e apreensões de drogas celebradas pela gestão de Tarcísio de Freitas do Republicanos no governo de São Paulo. A operação foi criticada por entidades dos direitos humanos, a Ouvidoria das Polícias e a Defensoria Pública do Estado e está relacionada à alta de 86% do número de mortes cometidas por PMs no Estado no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023. Apenas na Baixada Santista, o aumento foi de 427%. Aí aqui o Globo traz gráficos mostrando o número de mortes durante os últimos anos, de 2020 a 2024. E em economia, nós temos processo contra Enel São Paulo. O governo manda a ANEEL investigar falhas e fala em cancelar contrato, caso pode afetar concessão no Rio.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enviou ontem ofício à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em que pede a abertura de processo disciplinar para investigar o que ele chama de transgressões reiteradas à distribuidora de energia Enel em São Paulo. Ele cita a possibilidade de cancelamento do contrato por falhas na prestação do serviço de distribuição de energia e menciona o apagão de novembro de 2023, além das recentes quedas de energia no centro de São Paulo. Nós também temos que o dólar sobe a R$ 5,06, maior nível em 6 meses. Expectativas de juros mais altos nos Estados Unidos faz a divisa fechar em alta de 0,87%. O Banco Central anuncia que venderá US$ 1 bilhão no mercado futuro de câmbio e essa é a primeira intervenção no atual governo. Por fim, em economia, nós temos também que Pacheco mantém a desoneração de municípios. O presidente do Senado critica o governo e diz que medida provisória era uma tentativa de se promover mais um turno do processo legislativo. Com a decisão, cidades com até 156 mil habitantes continuam pagando a alíquota de 8% sobre a folha. Em uma decisão oficial publicada ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manteve a desoneração da folha de pagamento dos municípios. O ato de Pacheco torna sem efeitos os pontos da medida provisória editada pelo governo que cancelava o benefício conferindo às cidades pelo Legislativo. Agora, Celi, quais são os destaques das páginas internas do Estadão? O Estadão, na sua coluna principal, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, destaca que o governo Lula avalia a venda da Avibraz, que é uma indústria aeroespacial, para a companhia do exterior como única solução. Apesar de torcer o nariz para vendas de companhias brasileiras a estrangeiros, o governo Lula avalia que essa pode ser a única saída para a Avibraz. A maior empresa privada de sistemas de defesa do país está em recuperação judicial com dívidas de 640 milhões de reais. Na avaliação do Planalto, o melhor seria um investidor nacional assumir a Avibraz, para evitar que um setor estratégico receba a influência de outros países. A charge do jornal, como vocês podem ver, é a ministra Luciana Santos, do PCdoB, agarrada aí com o prédio do Ministério da Ciência e Tecnologia. Por quê? A ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, quer ganhar do presidente Lula a promessa de que o PCdoB continuará à frente da pasta se ela deixar o cargo para se candidatar à Prefeitura de Olinda, em Pernambuco. Nos bastidores, auxiliares palacianos, porém, avaliam ser difícil firmar esse compromisso com uma sigla de apenas 7 deputados federais. Na mesma coluna tem 2 notas com relação ao Ceará, dizendo o seguinte: punição. Pré-candidato a prefeito de Fortaleza, o deputado André Fernandes, PL, acionou a Polícia Federal após ter o gabinete na capital cearense vandalizado por manifestantes de esquerda. Um boneco do parlamentar foi queimado. A outra nota: associações de pais de autistas se mobilizam hoje para pressionar o ministro da Educação, Camilo Santana, a homologar o parecer do autismo, que amplia os direitos de crianças e jovens desse grupo. Haverá 2 manifestações, uma em frente ao MEC e outra em frente ao Congresso Nacional. Nas páginas de editoriais, o primeiro editorial, o título é O Valor da Preocupação de Lula. Lula, afinal, manifesta crítica à notória farsa da eleição na Venezuela, mas que ninguém se iluda. Petista nunca esteve e nem está preocupado com a qualidade da democracia naquele país. O segundo editorial, a ameaça de Putin à OTAN.
cresce a possibilidade de que a Rússia lance um ataque à Aliança Ocidental em breve. Diante disso, mais do que nunca é crucial que o Ocidente impeça os russos de vencer na Ucrânia. É a opinião do jornal. Nas páginas de artigos, temos o artigo O Brasil na Nova Economia de Carbono, do economista Paulo Hartung. Ele diz o seguinte: há para o país uma janela de oportunidade se houver foco e lançarmos mão de novas vantagens comparativas. Tem outro artigo do Alberto Zacarias Toron, repensar a imunidade prisional ou respeitá-la. Numa sociedade democrática, diz o articulista, com um judiciário independente, não mais se justifica a proibição de impor a prisão preventiva contra parlamentares. Mas, enquanto a garantia existir, ela deve ser respeitada. Política. Relator descarta Caixa 2 e abuso de poder e vota contra a cassação de Moro. Eliane Catanhede. Para não deixar dúvidas, STF é o foro para golpistas e forças armadas não são poder, muito menos moderador. Política. Empresa confessa nos Estados Unidos ter pago propina a ex-gerente da Petrobras. STF tem maioria contra poder moderador das Forças Armadas. Internacional. Irã acusa Israel de matar alto comandante em Damasco. Sob crítica, uso recreativo legal da maconha passa a valer na Alemanha. Governo Lula endossa tese que pode permitir vinda de Putin ao Brasil. São Paulo. Após apagões, Ministério vê razões para cancelar contrato da Enel em São Paulo. A desinteligência do governo. Fim da mobilização para capturar os fugitivos no Rio Grande do Norte coroa negligência na segurança pública. Estado de São Paulo anuncia o fim da Operação Verão na Baixada. Motorista de Porsche se entrega. Conduta de PMs será investigada. Reforma no Código Civil alarga o termo família e muda até divórcio. Estudo altera hipóteses contra a ocupação do litoral sul brasileiro. Área de esportes, Corinthians estreia e tenta deixar a má fase para trás. Porta usada em Titanic é vendida por 3,5 milhões de reais. No caderno Economia, o real perde fôlego com indefinição na política de juros dos Estados Unidos. Se mexer na meta fiscal de 2024, as dos outros anos também terão que mudar. Tribunal de Contas da União vê irregularidades e pede a suspensão de contrato da Petrobras. Para Silveira, estatal não pode só gerar lucro para acionista, no caso da Petrobras. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, derruba reoneração de prefeituras. Proposta prorroga subsídio que custa 6 bilhões de reais ao consumidor. Sonho americano, deflação pode não ser a saída para a crise nos Estados Unidos. E por último, BBF
Uma empresa vive crise após acusação de suposta violação de direitos humanos. Lorena, é com você. Bom, agora começando com as páginas internas da Folha de São Paulo, nós vamos ter na área de política a coluna de Fábio Zanini, chamada Painel, falando sobre abril desbotado. O governo Lula promete para 8 de abril o anúncio de medidas para a reforma agrária. Com isso, o MST pôs em compasso de espera seu abril vermelho, tradicional calendário de ações para marcar o mês. Estamos atentos, só depois é que a gente deve tirar uma linha de como agir, de João Paulo Rodrigues, da coordenação do movimento. Uma das medidas, segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, é o anúncio da chamada prateleira de terras. Além disso, nós temos que o relator vota contra a cassação de Moro em primeiro dia de julgamento no TRE. O senador é acusado de abuso de poder econômico. Sessão foi encerrada após pedido de vista e deve ser retomado na quarta-feira. Nós também temos que a defesa de Moro fala em falta de regras para pré-campanha. A ação eleitoral contra senador aponta suposto abuso de poder econômico. Segundo a defesa do senador, eles argumentaram que faltam regras que regulem gastos de pré-campanha durante sustentação oral em julgamento do TRE do Paraná. Moro é alvo de ações eleitorais que o acusam de ter praticado abuso de poder econômico ao concorrer no pleito de 2022 e encabeçados pelo PL de Jair Bolsonaro e pela Federação do PT de Lula, as representações defendem que ele teria feito gastos excessivos no período da pré-campanha ligada ao último pleito, o que a defesa do senador nega. Nós também vamos ter que o STF forma maioria contra a tese de militares como poder moderador e julgamento de ação apresentado em 2020 pelo PDT ocorre no plenário virtual da Corte até o próximo dia 8. Também temos que o Supremo busca ampliar poderes com foro especial e oposição reage no Congresso. O julgamento da ação, que discute a ampliação do alcance do foro especial no STF, tem o potencial de ampliar os poderes dos ministros diante do Congresso Nacional e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. O avanço do tema na Corte já provocou reação de integrantes da oposição que ameaçam votar uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que restringe o foro caso o Supremo altere as regras atuais, o que é a tendência. Resistência negra à ditadura foi apagada de relato oficial. Luta de negros contra o regime teve mitos, arapongas e mulheres invisibilizadas. Figuras negras importantes contribuíram para a luta contra a ditadura militar brasileira, mas tiveram sua participação diminuída ou apagada da memória nacional. Apesar de pouco lembrada nos relatos oficiais, livros e filmes sobre a época, a luta contra o regime contou com a resistência de mulheres e homens negros de várias partes do país e de figuras consideradas míticas por parte da população brasileira. Nós temos também que a maior parte da imprensa brasileira apoiou o golpe de 1964. A imprensa brasileira, esta Folha inclusive, desempenhou papel relevante na conspiração contra o presidente João Goulart e, em 31 de março de 1964, apoiou com entusiasmo a deflagração do golpe militar, antes mesmo de que ele fosse consumado. Nós também temos que Boulos reduz ironia com pecha de invasor e radical para a eleição. Candidato do PSOL usou como estratégia em campanhas passadas assumir rótulos lançados por adversários. Eu odeio usar camisa, diz Guilherme Boulos ao se preparar para um programa de TV em uma cena do documentário Radical, que mostra bastidores de sua campanha à Prefeitura de São Paulo há 4 anos. Em outro momento, ele brinca a falar de seu carro raiz. Radical é chegar de Celtinha no debate, foi o que afirmou o candidato. Nós também temos que tropas israelenses deixam um hospital em Gaza e Hamas afirma ter encontrado dezenas de corpos. A retirada das tropas de Israel do Al-Shifa nesta segunda-feira, primeiro, após 2 semanas de invasão, revelou um hospital em ruínas e, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, controlado pelo Hamas, dezenas de corpos espalhados pelo chão, incluindo alguns em estados de decomposição. Nós também temos que oposição leva grandes cidades nas eleições e causa revés a Erdogan.
Vitória do Partido Republicano do Povo é reflexo de crise inflacionária e críticas ao estilo autoritário do líder turco. Nós também temos, na parte sobre a política mundial, que Biden apoia maconha para reconquistar voto de jovens. Joe Biden resolveu recorrer a drogas na corrida contra Donald Trump, especificamente a maconha. O presidente, que se destacou no campo democrata durante seus anos no Senado como um apoiador fervoroso da guerra às drogas, está prestes a promover o maior afrouxamento da regulação federal da cannabis em décadas. E nós temos também que lei contra incitação ao ódio entra em vigor na Escócia sob críticas. Opositores da legislação, incluindo J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, temem ameaça à liberdade de expressão. Na parte de mercado, nós temos ainda sobre o Pacheco, que desidrata MP de Haddad e mantém desoneração de prefeituras. O presidente do Senado deixa caducar trecho da medida e decisão pode ter impacto de 10 bilhões de reais. Por fim, nós temos que meta fiscal de 2025 exigirá esforço extra de 1% do PIB. Sem novas medidas, Tesouro estima déficit de 0,5% do produto. Haddad diz que superávit depende do Congresso. Agora, Celi, quais são os destaques das páginas internas do Valor Econômico? Sem tarifa definida, Itaipu recebe pagamento em juízo. Após impasse com o Paraguai, a estatal que faz o acerto de contas entra na justiça para recolher valores da produção de janeiro. Ministro Alexandre Silveira discute com Lula saídas para alívio tarifário no setor elétrico. O mesmo ministro das Minas e Energias diz que a empresa Enel, de São Paulo, passou dos limites e pede punição à agência ANEEL. Outra matéria sobre o mesmo assunto, nas páginas internas do Valor Econômico, diz que a empresa Enel, de São Paulo, pode ter vida difícil, mas não deve perder a concessão. Os problemas de qualidade de fornecimento de energia elétrica devem tornar a vida da Enel Distribuição em São Paulo mais difícil, especialmente no processo de renovação do contrato de concessão que vence lá em São Paulo em 2026. Pressões políticas e da opinião pública tendem a crescer, ao mesmo tempo que a tolerância de autoridades reguladoras para as falhas pode se reduzir em igual proporção. Porém, a chamada caducidade, medida administrativa na qual o governo decide caçar a outorga, é mais improvável, de acordo com especialistas ouvidos pelo Valor Econômico. Nessa mesma matéria, fala também daqui da Enel, que é a mesma empresa que presta serviço aos cearenses. Diz o seguinte: além dos problemas em São Paulo, a empresa Enel enfrentou infortúnios na concessão em Goiás, com críticas públicas do governador Ronaldo Caiado contra a operação da companhia, alegando falta de investimentos e descumprimento de metas de qualidade. A Enel se desfez da concessão comprada, lá em Goiás, foi comprada pela Equatorial no fim do ano de 2022. Os italianos tentam se desfazer da concessão no Ceará, ainda sem compradores. Em novembro passado, a Enel suspendeu a venda da distribuidora à espera das novas regras para renovação das concessões. No estado do Ceará, também há queixas quanto à prestação do serviço. Em agosto de 2023, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a conduta da empresa.
Brasil. Eleição nos Estados Unidos traz incertezas no longo prazo para o Brasil. BNDES define taxa do Fundo do Clima. Governador Tarcísio de São Paulo encerra a Operação Verão com 56 mortes pela Polícia Militar. Rodrigo Pacheco define prioridades para votar neste mês de abril no Senado Federal. Secretaria finaliza textos com regras para a reforma tributária. Temos aqui uma matéria com o cearense deputado federal Danilo Forte, relator da LDO, insiste em recomposição de emendas após o governo bloquear 2,9 bilhões de reais no orçamento. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, voltou a pedir nesta segunda-feira que o Palácio do Planalto recomponha os 5,6 bilhões de reais que foram cortados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva das emendas de comissão, também conhecidas como RP8, no ato de sanção da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2024. O parlamentar reuniu-se com o secretário especial de Assuntos Parlamentares do Ministério das Relações Institucionais, o Valmir Pracidelli, na sede do Executivo. A matéria aqui tem a foto do Danilo cobrando do governo a reposição dos recursos para as emendas. Relator vota contra pedido do PL e do PT para cassar o mandato de Sérgio Moro lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. STF, Supremo Tribunal Federal, forma maioria para limitar a atuação das Forças Armadas. Internacional, Síria e Irã acusam Israel de ataque contra a embaixada. Estrangeiros podem ficar anos presos na China por disputas civis e comerciais. O editorial do Valor Econômico diz o seguinte: deter o uso militar da inteligência artificial deve se tornar preocupação global. As eleições municipais e o saneamento básico. Milícias ocupam o Estado. A hipocrisia da China no comércio. Transporte de carga por trem bate recorde, mas segue aquém do ideal. País está no centro da estratégia da asiática RGE, dona da Abracel. A Apvida investirá 1,5 bilhão de reais em 4 novos hospitais. São 2 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Recife. Metrôs e trens seguem 24% abaixo do nível anterior à pandemia. E, para terminar, investidor busca maior representação em conselhos. Lorena. Bom, agora com as páginas internas do Correio Brasiliense, nós temos na área de política que o Congresso expõe as violações da ditadura. Câmara e Senado abrem mostra para relembrar o período de exceção que prendeu, matou e desapareceu com opositores do regime. Para lembrar os 60 anos do golpe militar, a Câmara... Só um minuto. A Câmara e o Senado organizam exposições e eventos alusivos à ditadura e exibem as violações cometidas naquele período, como as mortes, torturas e desaparecimentos. Esse material, que começou a ser montado ontem, contrasta com o Congresso conservador e com a presença de fileiras de parlamentares da extrema-direita que fazem um discurso pró-1964. Nós temos também que Moro ganha a primeira no julgamento do TRE, pois o relator não vê abusos de poder econômico e Caixa 2 que podem tirar mandato do ex-juiz. Nós também temos que a Justiça acerta brasão no bolso.
Decisão suspende o repasse de R$ 581 mil por férias acumuladas e não tiradas ao suspeito de mandar matar Marielle Franco. Também temos Aniele rumo ao PT de olho nas urnas. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, filia-se hoje ao PT às 6 horas no Circo Voador, no centro do Rio de Janeiro. Nós também temos que Pacheco derruba a reoneração. O presidente do Senado retira a parte da medida provisória que subia de 8% para 20% a contribuição previdenciária das prefeituras a partir de hoje. Lula põe o governo na estrada para recuperar a popularidade. De olho nas eleições municipais e na recuperação da popularidade perdida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma hoje as viagens para entregar e anunciar obras. Nós também temos que o programa Mais Médicos terá 1,5 mil novos profissionais. Em entrevista ao CB Poder, o secretário de Atenção Primária à Saúde avalia os resultados da iniciativa que completou 10 anos. Também fala sobre o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças. A implementação de políticas públicas destinadas à recuperação da confiança da população nas vacinas e na alfabetização das crianças tornou-se uma prioridade do governo. Sobre economia, nós estamos falando sobre a energia. O Ministério ameaça tirar concessão em São Paulo. O governo cobra explicações da Enel, que tem R$ 300 milhões em multas por apagões na capital paulista. Combustível. Alta na gasolina assusta motoristas. A disparada no valor dos combustíveis nas bombas de Brasília assustou os motoristas que chegaram para abastecer no primeiro dia de abril. A gasolina comum beirou os R$ 6, um aumento médio de 25 centavos no valor. O consumo elétrico sobe 8%. O uso de energia elétrica no Brasil registrou um salto neste início de ano. De acordo com a empresa de pesquisa energética, o consumo no Sistema Interligado Nacional aumentou 8% em fevereiro em relação ao mesmo mês em 2023. E no mundo, nós temos que um novo governo sob pressão da ultradireita. O primeiro-ministro Luiz Montenegro, líder da Aliança Democrática, assume hoje o comando do país com a missão de enfrentar a insatisfação popular. Legisladores e dirigentes ultraconservadores do partido Chega prometem criar obstáculos. Agora, Celi, quais são os destaques das páginas internas do Jornal O Povo? O Jornal O Povo, na sua coluna principal, a chamada vertical, Sarto encara gargalho para fechar a chapa de vereadores, que serão, se for completa, 44 candidatos. Desses 44, 14 tem que ser mulheres. STF tem maioria contra poder moderador das Forças Armadas. Financiamento imobiliário chega a 499 bilhões no Ceará. A reportagem especial como a reforma tributária vai influenciar no dia a dia dos brasileiros. Desembargador relator descarta Caixa 2 e abuso de poder e volta contra a cassação de Sérgio Moro, lá no Paraná. Alvo de protesto, deputado federal André Fernandes denuncia vandalismo à Polícia Federal. Uma matéria aqui com a senadora Augusta Brito deixando o Senado e abre espaço para a segunda suplente Janaína Farias. E Augusta assumirá o cargo de articulação política do governo do estado no lugar de Valdemir Catânio no dia 12. Diz também que 3 gestores comandam a Secretaria da Proteção Animal, deixada pelo deputado federal Célio Sturdart. Na coluna do Érico Firmo, ele faz uma análise sobre a pesquisa do Datafolha, como Sarto, Elmano e Lula são avaliados na capital. Uma matéria aqui com o deputado estadual Fernando Santana, respondendo ao prefeito de
Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, que disse que tinha levado uma facada de Fernando pelas costas, e o Fernando Santana responde dizendo que a facada ele deu foi na população. No dia 7, próximo domingo, vai ser definido o encontro do dia 21 para a escolha do pré-candidato do PT em Fortaleza. Falta de energia afeta empreendimentos cearenses na Semana Santa. Mais uma crítica aí à Enel. Ministério de Minas e Energia requer abertura de processo disciplinar contra a Enel em São Paulo. Governo do Ceará desapropria antigo terreno da Ford em Horizonte. Fechamento da fábrica completa 3 anos e governo conversa com empresas interessadas. Beatriz Cavalcante, na área de economia, escreve sobre a visita de Lula ao Ceará e à Transnordestina. O prefeito Sarto, de Fortaleza, enviou projeto de reajuste de 4,62% para a Câmara Municipal. Daqui a matéria, legados com o comerciante empresário Assis Cavalcante, que é o presidente da CDL de Fortaleza, é o quase padre que virou referência no comércio do Ceará, ele aí com a esposa e com a família. São 3 páginas com a trajetória do empresário. Fortaleza tem melhor qualidade de ar entre 38 cidades brasileiras avaliadas. Atendimento de crianças com sintomas de gripe cresce 22% no mês de março em Fortaleza. CGD, que é a Controladoria Geral de Disciplina da Secretaria de Segurança Pública, absolve delegada por acusação de embaraçar investigação. E, por último, é uma matéria sobre esportes. Solidez defensiva retomada. Ceará recupera bom desempenho defensivo e sofre apenas 2 gols nos últimos 5 jogos. Lorena. Bom, e com o fim das principais manchetes, agora nós vamos com os comentários de Edson Silva. Hoje, 2 de abril, comemoramos o 26º aniversário da privatização da Coelce. Em 2 de abril de 1998, o mundo político cearense, comandado pelo PSDB, viveu momentos de euforia com a privatização da Coelce, acontecida na Bolsa de Valores de São Paulo. O governo da época, Tasso Gereissati, dizia que era a venda da Coelce ou a privatização da Coelce seria a redenção do sistema previdenciário estadual que estava falido, e ele continua falido. O dinheiro da venda da Coelce não foi para o sistema, não foi todo para o sistema previdenciário. Mas, naquela época, governo, Assembleia Legislativa, o mundo político batia palmas para o grande negócio que o Ceará tinha feito, que era privatizar a Coelce. Hoje, os deputados do governo, o governo não, os deputados do governo querem expulsar a Enel, que é a administradora da Coelce. Aliás, ontem falamos aqui sobre o quanto o estado do Ceará paga à Coelce pelo consumo de energia elétrica em todos os seus equipamentos. Nada mais, nada menos, a bagatela de 1.463.689.000 reais e
R$ 1,22. Pois bem, ontem a Secretaria de Administração Previdenciária e Ressocialização renovou o seu contrato com a Coelce no valor de R$ 1.065.757, sem dizer onde são os pontos das ligações. Falta transparência. Quantos prédios são iluminados, são abastecidos com a energia da Coelce, da Secretaria de Administração Previdenciária, para custar pouco mais de R$ 1 milhão, ou aproximadamente R$ 100.000 de energia por mês. Mas é bom lembrar, 26 anos de privatização da Coelce. A euforia de ontem não é a euforia de hoje, pelo contrário. Hoje é decepção geral. Os deputados do governo querem que a Enel saia do estado do Ceará. Ela presta o serviço pelo Noticiário Nacional, pior ainda, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e com toda a pressão dos governos dos estados, desses dois estados, São Paulo, a locomotiva do Brasil, o maior estado do país, tanto em termos de população, sobretudo na área econômica, e depois o Rio de Janeiro. Até o Ministério das Minas e Energia já foi envolvido. E, sem dúvida, a Enel vai continuar distribuindo energia nesses dois estados. O PT de Fortaleza organiza o evento do próximo domingo, dia 7, quando os filiados irão votar para escolher os delegados das chapas registradas, para os delegados eleitos, possam escolher, no dia 21 deste mês, o candidato do partido que disputará a prefeitura da capital cearense. 2 candidatos estão na disputa. Pela ordem alfabética, Evandro Leitão e Luiziane Lins. Os outros nomes apontados como pré-candidatos, como nós estamos dizendo aqui sempre, são laranja do deputado Evandro Leitão. É a primeira vez que eu uso essa expressão, laranja. Na verdade, os outros enumerados como pretensos candidatos não são realmente candidatos. Não tem cacife, nem no partido e muito menos fora dele, para disputar um cargo majoritário da envergadura da Prefeitura de Fortaleza. O presidente municipal do PT, o deputado Guilherme Sampaio, que na verdade é vereador de Fortaleza e está deputado por conta de licenças de parlamentares. Ele tem um compromisso do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, de continuar ocupando uma cadeira na Assembleia até o fim desta legislatura, que o fim da legislatura é no primeiro dia ou no segundo dia de fevereiro de 2027, com a posse dos novos deputados eleitos em outubro de 2026. Guilherme será candidato a deputado estadual e diz que não disputará novamente uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza. E, para ser deputado, ele espera a ajuda de Evandro, tanto para ficar na Assembleia até lá, quanto para ter ajuda para ser eleito deputado estadual. Não se sabe se o compromisso deles
continuará até lá. É difícil de se dizer que sim. É mais fácil dizer que não. Esses compromissos de longo prazo na política nunca se concretizam, ou quase nunca se concretizam. Foi lido aqui nas nossas manchetes dos jornais, sobretudo no estado de São Paulo, sobre a fuga daqueles 2 marginais que estavam presos no Presídio Federal do Rio Grande do Norte. E aqui eu digo, e ninguém mais fala sobre a fuga ainda em fevereiro. Portanto, há mais de um mês, de 2 detentos do Presídio Federal no Rio Grande do Norte. Mais de 1.000 policiais das polícias estaduais, aqui de estados do Nordeste, da Força Nacional, comandada pelo governo federal, e da Polícia Federal, foram mobilizadas para capturarem os 2 fugitivos e nada. Aliás, nós comentamos logo, alguns dias depois dessa fuga, que eles possivelmente não seriam encontrados. E se fossem, seriam mortos. Não foram encontrados mortos nem vivos. E, pelo visto, não serão encontrados proximamente. Eles poderão aparecer daqui a alguns anos, quando tiverem saudades dos seus locais e voltarem às suas cidades, e aí poderão ser reconhecidos e presos. Essa fuga foi muito ruim para o governo federal. Mostra que a segurança pública da União é muito frágil. 2 detentos, fugitivos de uma polícia, de um presídio federal, portanto, de segurança máxima. Presídio feito para detento nenhum fugir. Eles fugiram há mais de um mês, já está próximo de 2 meses, ninguém sabe onde anda. O ministro da Justiça está aí a ver navios. O TRE de Curitiba, Tribunal Regional Eleitoral de Curitiba, começou ontem a julgar o processo que pede a cassação do mandato do senador Sérgio Moro sobre a alegação de abuso de poder político e econômico. O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza Carrasco votou contra o pedido de cassação de Sérgio Moro. Ele não foi tão carrasco, ao contrário, fez um voto longo e que demonstrou percussiência na análise dos autos. Ele tratou de todos os pontos, tratou meticulosamente de todos os pontos das denúncias do PL e do PT e concluiu dizendo que não havia razão nos autos para que o senador viesse a perder o seu mandato. Vamos ouvir a parte final do seu voto. Olhando detidamente para o caso desta ação de investigação judicial, ainda que se pudesse conceber a prática de ilícito, é certo que eventual condenação exigiria prova robusta, e aqui cito o acordo do ministro Carlos Robbach, e também outro do ministro Gilmar Mendes, Benedito Gonçalves e Alexandre de Moraes. A narrativa das iniciais de abuso de poder econômico não foi evidenciada pela prova produzida. Os gastos da pré-campanha, devidamente contabilizados, não propiciam a perir prova robusta para a cassação do diploma dos investigados. O histórico dos gastos analisados um a um não autoriza a conclusão de ilícito para a cassação. Aqui, senhor presidente, parto para o final.
A análise condensada de tudo aquilo que se viu nesse processo induz a conclusão segura da improcedência do pedido. O juiz deve aplicar o direito e se ater ao que tem nos autos e seguir a lei, independentemente do juízo popular sobre este ou aquele caso ou pessoa, ainda mais quando evidente ampla polaridade na sociedade atual e os reflexos da justiça midiática. Não está em julgamento a Lava Jato, seus acertos com revelação de corrupção nunca antes vista, como os erros do investigado que já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Na espécie, o que se viu, não há condições para a procedência do pedido. Não houve abuso do poder econômico, não houve prova de caixa 2, muito menos abuso dos meios de comunicação. O Ministério Público Eleitoral afirma ser possível o downgrade de cargos, porém a análise deveria ser a soma das despesas, tal como fizeram as iniciais. Ouvida por completo o jogo político, aqui corroborado pelo comportamento de um dos autores que contribuiu para a mudança de candidatura, e a impossibilidade de se criar inelegibilidade não prevista em lei. Destarte, devem ser considerados os gastos de cada campanha para concluir eventual excesso, não verificado, até porque não provado o direcionamento da candidatura e pré-campanha ao Senado no Paraná desde o início, com a candidatura presidencial frustrada em candidatura ao Legislativo de São Paulo, obstaculizada pelo próprio investigante. Os autores não demonstraram gastos de sua própria campanha para dizer que houve excesso do outro, muito menos indicaram baixa estimativa dos gastos para justificar eventual excesso. Não se apostou nenhum gasto como normal, não se provou corrupção, compra de apoio ou mesmo uso indevido dos meios de comunicação, considerando que o investigado Sérgio Moro já tinha ampla exposição midiática pela sua atuação na Operação Lava Jato, que, repito, não se está em julgamento aqui, nem seus acertos, nem seus erros. Se considerados os gastos em cada pré-campanha, chega-se ao valor de 401 mil, na época do período de filiados no Podemos, 229 mil no União Brasil de São Paulo e 224.778 aqui no Paraná. Se somada as pré-campanhas, o que isso não se mostra adequado, chega a ser 854 mil, o que corresponde a 19,22% do limite de gastos para a campanha do senador no estado do Paraná. Considerando os gastos efetivamente direcionados a essa campanha, representa 5% do teto de gastos da campanha do senador e 11,51% da média de gastos da campanha, considerando todas as candidaturas lançadas. São circunstâncias que não justificam eventual cassação. Se não bastasse isso, face a tudo aquilo que foi produzido, apesar de não ter dúvida, não vejo com a devida vênia como afastar o princípio do indúbio pró-sufrágio, amplamente reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, aqui cito o ministro Raul Araújo, segundo o qual a expressão do voto e da soberania popular merece ser preservada pelo Poder Judiciário, citado no agravo regimental do recurso especial, ministro Mauro Campbell, valendo a pena destacar ainda o voto do ministro Ricardo Lewandowski, na mesma Corte Eleitoral, no recurso especial 060071.901. Diz o ministro: essa justiça especializada tem por fundamento que, em caso de dúvida razoável da melhor interpretação do direito posto, vigora na esfera peculiar do direito eleitoral o princípio do indúbio pró-sufrágio, segundo o qual a expressão do voto popular e a máxima preservação da capacidade eleitoral passiva merecem ser prioritariamente tuteladas pelo Poder Judiciário. Por fim, no Tratado de Direito Eleitoral, coordenado pelo ministro Luiz Fux, organizado Luiz Fernando Casagrande Pereira e pelo Dr. Walter Agra, organizado pelo Dr. Luiz Fernando Pitinin, a professora Vânia Siciliano Aieta, em artigo intitulado O Sacrifício dos Direitos Políticos, através da pena de inelegibilidade, deixa claro o problema da discussão jurídica e política envolvido no tema. Diz a professora: precisamos combater os julgamentos com escopo midiático, o que foi intensificado com o televisionamento das sessões do julgamento dos tribunais superiores, gerando os comentaristas leigos de ocasião. Face a essa conjuntura, defender a estrita legalidade virou um ato revolucionário. Observe-se ainda, com atenta preocupação, a odiosa criminalização da política. Não podemos conduzir nossas atuações jurídicas motivadas por manifestações midiáticas alicerçadas pelos sentimentos de comoção popular e pela necessidade de dar satisfação aos anseios de uma sociedade controlada pelos ditames dos meios de comunicação, com o objetivo de expurgar da vida pública aquelas pessoas tidas como indesejáveis ou indignas do mandato popular, malgrado sejam elas, independente do juízo de valor, representantes eleitos pela vontade popular. Mesmo diante da legitimidade da insatisfação da sociedade organizada, não cabe ao Poder Judiciário agir na esteira do que considera indignante, mas sim prestar a jurisdição, atento às leis e, principalmente, ao arcabouço constitucional vigente, até porque os mesmos atores que protestam em face dos representantes eleitos são os que os elegem. Por fim, nada mais destacar que a ação de investigação judicial eleitoral é via inadequada para a apuração de infrações penais e que os investigantes não possuem legitimidade para o julgamento da respectiva ação penal.
Sucede que, diante de todo o exposto ao longo desse voto, não se constatam indícios mínimos dos crimes de apropriação indébita, falsidade para fins eleitorais, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, dentre outros delitos comuns eleitorais aventados pelos investigantes. Tanto é que isso não justifica o encaminhamento de peças à Procuradoria para a apuração. Inclusive porque no próprio parecer do Ministério Público, nada foi sinalizado nesse sentido. Senhor presidente, ante exposto, voto no sentido de referendar a decisão de saneamento no tocante à rejeição das preliminares e, no mérito, julgar improcedente ambas as demandas. É como penso, é como voto, senhor presidente. Desculpe a demora na leitura do voto. O julgamento foi suspenso. Apenas o relator deu o seu voto. E houve o pedido. A suspensão foi por conta de um pedido de vista do desembargador José Rodrigo, que promete levar o processo de volta a plenário amanhã, quarta-feira. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Curitiba disse que quer encerrar logo aquele processo, que, sem dúvida, irá ao Tribunal Superior Eleitoral. Bom, há uma torcida muito grande para a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Ele pode até ser realmente cassado, mas a tomar pelo voto do relator, ontem em Curitiba, o desembargador Luciano Carrasco, vai ser difícil a tese contrária ao seu voto. Ele foi minucioso na análise de todos os pontos das duas denúncias. Mas, como em cabeça de juiz, nós continuamos sem saber o que tem, tudo pode acontecer. Mas, de qualquer modo, esse processo ainda vai demorar algum tempo, porque até chegar ao Tribunal Superior Eleitoral e este decidir, não transcorrerá menos de 6 meses. O grupo de juristas que estuda o novo Código Civil brasileiro está próximo a encerrar os trabalhos. Ontem, o jurista Mário Luiz Delgado Regis apresentou a parte do novo Código Civil brasileiro que trata do direito de família. Há mudanças substanciais do que diz o Código Civil em vigência hoje. É bom atentarmos para essas mudanças que deverão vir. Vamos ouvir parte da apresentação do jurista Mário Luiz Delgado. Imateriais são chamados bens digitais e a disciplina exatamente de que bens podem ou não podem ser transmitidos na sucessão legítima e outros somente na sucessão testamentária. As novas tecnologias também são incorporadas na disciplina dos testamentos. Hoje nós vamos ter, se aprovada a proposta, testamentos mais digitalizados, o testamento que vai dispensar formalidades que serão substituídas pela tecnologia. Então, no lugar do testamento público ter 2 testemunhas que vão lá perante um tabelião para dizer que ouviram o tabelião ler o testamento para o testador, nós teremos agora a gravação obrigatória em sistema de audiovisual e isso vai substituir com muito mais segurança a exigência de testemunhas. A questão dos avanços da medicina na reprodução assistida, nós tratamos também da disciplina da reprodução assistida pós-mortem, essa era uma questão que precisava ser tratada. Um terceiro ponto de avanço pode ser destacado como a simplificação do inventário. Nós precisamos trazer medidas que facilitem a antecipação do objetivo do inventário, que é a partilha. Então, ainda que a gente tenha litígios no inventário, as questões incontroversas precisam ser antecipadas e, por isso, propostas para antecipação de partilha, partilhas parciais e atribuição preferencial de determinados bens para determinados herdeiros que, com esses bens, já tenham
uma relação prévia. E, por fim, a questão da desjudicialização de procedimentos que estão sendo propostos, como é o caso do inventário extrajudicial, mesmo em havendo testamento ou menores incapazes, e também a extrajudicialização dos procedimentos de registro, abertura e cumprimento do testamento. Então, essas medidas nós acreditamos que trarão um impacto muito relevante para a vida das pessoas. E finalizando aqui, alguns pontos que nós gostaríamos de sugerir o debate desta comissão e que estão aí levantados em termos de emendas e destaques. Nós temos uma emenda para o 1798, que é esse da reprodução assistida pós-mortem, para definir a forma da autorização em vida do autor da herança, se por instrumento público ou particular, e também o prazo de nascimento do filho póstumo para que ele tenha direitos sucessórios. Um outro tema que me parece muito relevante para ser discutido é a questão da prescrição da ação de petição de herança. O STJ, a ministra Isabel, o ministro Belize, sabe, tem aquele precedente de contar o prazo apenas do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, e nós pensamos que esse prazo torna imprescritível a ação de petição de herança. Então, a proposta é que se discuta a interrupção do prazo, quer dizer, que não haja interrupção do prazo pelo ajuizamento da ação de investigação de paternidade. Outras discussões aí igualmente relevantes, a permanência ou não dos testamentos especiais, a questão do fideicomisso, que para a nossa subcomissão é um tema muito importante, no que diz respeito à possibilidade da cláusula fideicomissária ser atribuída também aos negócios jurídicos intervivos e não apenas no testamento. Então, a gente poder ter uma substituição fideicomissária na doação, na compra e venda. Bom, o jurista Mário Luiz Delgado também apresentou a parte do novo Código Civil referente a sucessões. Vamos ouvi-lo. Outros artigos que não dizem respeito ao direito das sucessões, mas que a gente precisa entender o Código Civil como um sistema, e todos os livros dialogam entre si, nós não poderíamos deixar de trazer a discussão para esses temas. Dizem respeito ao artigo 426, que é a questão dos pactos sucessórios, e aí a gente tem já dispositivos que estão sendo destacados. Um outro dispositivo que nos parece fundamental é o artigo 1028, está lá no livro de Direito de Empresa, mas trata da sucessão das cotas sociais. Então, essa regra de sucessão nos contratos sociais nos parece fundamental que venha a ser disciplinada e disciplinada de forma exauriente, para evitar até qualquer discussão sobre a própria validade das cláusulas sucessórias nos contratos sociais. Além disso, temas correlatos que nos parecem bastante relevantes dizem respeito ao regime de bens no casamento, sobretudo a eficácia dos pactos antinupciais. Então, a gente tem uma questão sobre a possibilidade de efeitos retroativos ao pacto, que nós defendemos que sim, que dentro da autonomia privada o pacto pode atribuir efeitos retroativos. Essa é uma discussão que vai ser travada. E, finalmente, o último ponto, a questão dos bens que entram ou não entram na comunhão, nos regimes de comunhão parcial. A gente tem uma discussão que será bastante acirrada aqui no que diz respeito aos instrumentos da profissão, que hoje estão fora da comunhão, e a proposta é que aqueles de elevado valor entrem, e também a questão das cotas sociais que se valorizam durante o casamento e a união estável, e tem a proposta para que entrem, ainda falam 58 segundos, para que entrem na comunhão, e a nossa proposta é que a valorização das cotas não entre na comunhão, inclusive no caso de valorização decorrente de lucros reinvestidos, que hoje é o precedente, o último precedente do STJ é nesse sentido, que é a valorização da cota por reinvestimento do lucro não entra na comunhão, e a nossa proposta é para manter essa orientação. Eram esses os pontos que eu queria destacar, agradecendo mais uma vez. Que os cearenses saibam, muitos não sabem, o Código Civil brasileiro, que agora estão revogando, tem a assinatura de um ilustre cearense,
Clovis Bevilacqua. O Código Civil Brasileiro, que agora estão revogando, tem a assinatura de um ilustre cearense da Serra da Ibiapaba, Clovis Bevilacqua. Se olharmos para esta comissão que agora elabora um novo Código Civil para o Brasil, lamentavelmente não vemos cearenses. O mundo jurídico cearense deveria pensar com relação a essa questão. O PL cearense, PL, que é o partido do Bolsonaro, está preparando a festa de lançamento da pré-candidatura do deputado federal André Fernandes a prefeito de Fortaleza neste ano. O evento deverá acontecer no ginásio Paulo Sarazate no dia 11, com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PL quer fazer uma grande festa para motivar que o ex-presidente Jair Bolsonaro se sinta estimulado a voltar outras vezes a Fortaleza para incentivar, estimular, apoiar o nome do seu candidato, deputado federal André Fernandes. Aliás, o deputado André Fernandes ontem procurou a Polícia Federal para dizer que o seu escritório parlamentar em Fortaleza foi vítima de vândalos. Andaram pichando lá, palavras desagradáveis para o deputado, andaram queimando alguma coisa, mas ninguém saiu ferido. O deputado fez a denúncia à Polícia Federal e distribuiu essa informação para os grandes veículos de comunicação do país, como nós vimos aqui em uma das manchetes do Jornal Nacional, esse fato. O deputado André Fernandes, só lembrando essa história, quando era deputado estadual na legislatura passada, saiu de Fortaleza para encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, no exercício da presidência, em uma visita ao interior do Ceará. E antes de chegar lá, anunciou que tinha sido vítima de um atentado à bala, e mostrou a sua caminhonete com furos de bala. Até hoje, o deputado não provou se houve realmente o atentado. A Assembleia publicou nota dizendo que aquilo não podia acontecer e que ela ia tomar a frente das coisas. Calou-se. Ninguém sabe se aconteceu ou não esse atentado ao deputado André Fernandes, quando ele era deputado estadual. A Assembleia bem que poderia vir a público para dizer que, naquela época, houve o atentado, sim, e os criminosos eram fulano, ciclano, beltrano, ou um só criminoso. Ou a Polícia Civil não encontrou os criminosos se o crime aconteceu. O certo é que ninguém sabe se é verdade ou não. Com esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias desta manhã, aqui na TV da Transparência. Os convido a continuar conosco, porque já temos novas informações.